Olá, olá! Sejam muito bem-vindos para mais esse encontro aqui, onde a gente está mergulhando e se aprofundando nos ensinamentos de Paramahansa Yogananda do livro A Yoga de Jesus. Então, este encontro hoje a gente vai estar trazendo e abordando o capítulo 3, onde o mestre traz os ensinamentos secretos de Jesus, o Yogi. Então, vamos juntos. Eu vou convidá-los primeiramente a fazer uma respiração bem profunda. Pode fechar os teus olhos se for possível. Se não for possível, tá tudo bem também. Para quem quiser, pode colocar as mãos no coração. Faz uma inspiração bem grande. Inspira. E expira bem profundo. Mais uma vez, inspira. E expira bem profundo. Mais uma inspira grande. E exala bem profundo. Aqui agora sentindo as batidas do teu coração. Te conecta com esse momento presente através da tua respiração, sentindo o ar que entra e que sai pelas tuas narinas. Aqui agora nesse estado de presença, a gente vai juntos expandir a consciência com esses ensinamentos sagrados. Então, nesse capítulo 3, onde a gente vai abordar os ensinamentos secretos de Jesus, o Yogi, a gente começa com uma passagem que o mestre traz aqui, onde alguém perguntou para Yogananda, né? Falou assim para ele: Yogananda, eu gosto muito dos seus ensinamentos, mas o senhor é cristão? Então, pela primeira vez, Yogananda respondeu: acaso Cristo não nos disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Na Bíblia, o termo pagão significa idólatra. Alguém que tem atenção focalizada não no Senhor, mas nas atrações do mundo. Um materialista pode ir à igreja aos domingos e ainda assim ser um pagão. Aquele que mantém sempre acesa a lâmpada da lembrança do Pai Celestial e que obedece os preceitos de Jesus é um cristão. E acrescentou: deixa a seu critério decidir se você me considera ou não um cristão. Assim falava Paramahansa Yogananda. E eu acho isso tão legal, que na verdade Yogananda ele traz exatamente sobre isso, né? Sobre a unidade, não é sobre uma religião, não é sobre ser ou não ser, né? É sobre além disso, a nossa essência é saber que somos todos iguais, que viemos do mesmo lugar e vamos voltar para o mesmo lugar. Então, por isso que esses ensinamentos são tão ricos e tão sagrados, porque tem uma sabedoria e uma pureza profunda, né? Não é despido de ego, é despido de ganância, né? De vaidade. É realmente quem estuda, quem se conecta, sente a força e a pureza que tem nesses ensinamentos. Então, aqui, agora a gente dá início a esse capítulo 3, onde a gente vai estar mergulhando nos ensinamentos secretos de Jesus, o Yogi. De modo, toda alma pode alcançar a consciência crística. A importância do Consolador ou Espírito Santo. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 15, 18, 26, 27. O mesmo conselho que Jesus deu a seus discípulos diretos aplica-se aos dias de hoje. Se um devoto o ama, quer dizer, ama o contato com a consciência crística presente em Jesus, então precisa seguir fielmente os mandamentos, as leis da disciplina física e mental e da meditação, que são necessários para manifestar a consciência crística na própria consciência de cada indivíduo. No mundo cristão, poucos compreenderam a promessa de Jesus de que depois que tivesse partido, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o invisível e sagrado poder vibratório de Deus que sustenta ativamente o universo. O verbo ou on, aum, aum, a vibração cósmica, o grande consolador, o salvador de todas as tristezas. O verbo, a vibração cósmica inteligente de Deus. Vamos conferir. Tudo certo. O verbo cósmico, a vibração cósmica inteligente de Deus. A evolução científica da criação cósmica a partir do Deus Criador é sumariamente descrita em terminologia arcana no livro do Gênesis do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os primeiros versículos do Evangelho de São João podem ser corretamente denominados Gênesis segundo São João. Esses dois profundos relatos bíblicos, quando claramente apreendidos por meio da percepção intuitiva, correspondem exatamente à cosmologia espiritual apresentada nas escrituras da Índia, legadas desde a Idade de Ouro por seus rishis, que tinham o conhecimento de Deus. São João foi possivelmente o maior entre os discípulos de Jesus. Assim como um professor escolar encontra entre seus alunos alguém cuja compreensão superior o classifica como o primeiro da classe, e há outros que devem necessariamente obter uma classificação inferior, também entre os discípulos de Jesus havia diferentes graus de habilidade para avaliar e absorver a profundidade e a amplitude dos ensinamentos do homem Cristo. Os registros deixados por São João entre os vários livros do Novo Testamento evidenciam o mais elevado grau de realização divina, revelando as profundas verdades esotéricas que Jesus conhecia por sua própria experiência e que transmitiu a João. Não apenas em seu Evangelho, mas também em suas epístolas e especialmente nas profundas experiências metafísicas descritas simbolicamente no Apocalipse. João apresenta as verdades ensinadas por Jesus. Do ponto de vista da percepção intuitiva interior, as palavras de João são precisas. Por esse motivo, seu evangelho, embora o último entre os 4 do Novo Testamento, deveria ser considerado em primeiro lugar quando se procura o verdadeiro significado da vida e dos ensinamentos de Jesus. Coisa linda, né? Ai, coisa boa de viver. No princípio, com essas palavras,
tem início as cosmogonias, tanto no Antigo quanto do Novo Testamento. Princípio refere-se ao surgimento da criação finita, pois no absoluto eterno, o espírito não há princípio nem fim. O espírito, sendo a única substância existente, não tinha senão a si mesmo com quem criar. O espírito e sua criação universal não poderiam ser essencialmente diferentes, pois cada uma dessas duas forças infinitas, sempiternas, seria consequentemente absoluta, o que, por definição, é uma impossibilidade. Uma criação ordenada requer a dualidade de criador e objeto criado. Assim, o espírito primeiro fez surgir uma ilusão mágica, Maya, a mediadora mágica do cosmos. A palavra sânscrita Maya, ilusão cósmica, significa a mediadora, o poder mágico na criação, pelo qual limitações e divisões estão aparentemente presentes no imensurável e indivisível. Meu Deus, gente, isso buga a cabeça. Mas assim, ó, abre a mente de um jeito... Foco aqui, vamos lá com tudo. Assim, o espírito primeiro fez surgir uma ilusão mágica, Maya, a mediadora mágica do cosmos, que produz a ilusão de que uma porção do infinito indivisível esteja dividida em objetos finitos independentes. Assim como o oceano tranquilo torna-se distorcido em ondas individuais em sua superfície, por obra de uma tempestade. Toda a criação é apenas o espírito, aparente e temporariamente diversificado pela atividade vibratória criadora desse mesmo espírito. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Verbo significa vibração inteligente, energia inteligente emanando de Deus. A pronúncia de qualquer palavra, como flor, expressa por um ser inteligente, consiste em energia sonora ou vibração, mas o pensamento que impregna essa vibração de um significado inteligente. De maneira parecida, o verbo, que é o princípio e a fonte de todas as substâncias criadas, consiste na vibração cósmica, Espírito Santo, impregnada da inteligência cósmica, consciência crística. Então a gente tem a vibração cósmica, que é o Espírito Santo, que permeia todas as coisas, que é conhecido também como o Om, a Um, e a inteligência cósmica, a consciência crística, que essa nós podemos acessar através desses ensinamentos da prática da meditação, da devoção, né, da busca interior. Então, o pensamento da matéria, a energia de que se compõe a matéria e a própria matéria, todas as coisas são apenas diferentes vibrações de pensamento do espírito. Antes da criação, há apenas o espírito não diferenciado. Ao manifestar a criação, o espírito torna-se Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O espírito não manifestado tornou-se Deus Pai, aquele que dá origem a toda a vibração criadora. Deus Pai, nas escrituras hindus, denomina-se Ishvara, o governante cósmico, ou Sat, a suprema e pura essência da consciência cósmica, a inteligência transcendente. Quer dizer, Deus Pai existe transcendentalmente, não afetado por qualquer tremor da criação vibratória. Uma consciência cósmica independente e consciente. A força vibratória que emana do espírito, dotada do poder criador, ilusório de Maya, é o Espírito Santo, a vibração cósmica, o verbo Om, Aum ou Amém.
O verbo, a energia criadora e o som da vibração cósmica como ondas sonoras de um terremoto inimaginavelmente poderoso, emanou do Criador para manifestar o universo. Essa vibração cósmica, impregnada da inteligência cósmica, condensou-se em elementos sutis, raios térmicos, elétricos, magnéticos e de todo tipo, e então em átomos de vapor, gases, líquidos e sólidos. Uma pausa. Uma vibração cósmica ativa em todo o espaço não poderia por si só criar ou sustentar um cosmos extraordinariamente complexo. Assim, a consciência transcendente de Deus Pai manifestou-se na vibração do Espírito Santo como o Filho. A consciência crística, a inteligência de Deus em toda a criação vibratória, esse puro reflexo de Deus, presente no Espírito Santo, indiretamente guia este último para que crie, recrie, preserve e modele a criação de acordo com o propósito divino. Vou ler de novo, gente. Presta atenção nisso aqui, que é muito importante hoje, como a gente fala, as pessoas vêm, né, com essa ideia de lei da atração, vibração, manifestação, e não. Então, olha o que ele diz. Uma vibração cósmica ativa em todo o espaço não poderia por si só criar ou sustentar um cosmos extraordinariamente complexo. E realmente. Assim, a consciência transcendente de Deus Pai manifestou-se na vibração do Espírito Santo. Deus Pai no Espírito Santo como o Filho, a consciência crística, a inteligência de Deus em toda a criação vibratória. Esse puro reflexo de Deus, presente no Espírito Santo, indiretamente guia este último para que crie, e guia o Filho para que crie, recrie, preserve e modele a criação de acordo com o propósito divino. Isso aqui é forte, hein? Vocês estão preparados? Gente, é muito bom isso aqui, sério. Vamos lá. Os escritores bíblicos, não versados nas terminologias que expressam o conhecimento da nossa era moderna, utilizaram muito apropriadamente os termos Espírito Santo e Verbo para designar o caráter da vibração cósmica inteligente. Em verbo está implícito um som vibratório dotado de poder de materialização. Em espírito está implícita uma força consciente, invisível e inteligente. Santo caracteriza essa vibração, porque é uma manifestação do espírito e porque tenta criar o universo de acordo com os padrões perfeitos de Deus. Oh God! A designação desse Espírito Santo como Om nas escrituras hindus denota o seu papel no plano criador de Deus. O A, porque o Om também ele vem representado no A-U-M, Om. A representa a cara, ou a vibração criadora. O U simboliza o cara, a vibração preservadora, e M refere-se a Makara, o poder vibratório da dissolução. Então, dentro de Om tem a vibração criadora, a vibração que preserva e a vibração de dissolução. Uma tempestade bramindo ao longo do mar cria ondas grandes e pequenas, preserva-as por algum tempo, e então ao aplacar-se dissolve-as. Assim, Om, ou o Espírito Santo cria todas as coisas, preserva-as em míriades de formas e, por fim, dissolve-as no seio oceânico de Deus para que sejam outra vez recriadas. Um processo constante de renovação da vida e das formas no contínuo sonho cósmico de Deus. Assim, o verbo ou a vibração cósmica é a origem de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo existiu desde os primórdios da criação.
Foi a primeira manifestação de Deus quando originou o universo. O Verbo estava com Deus. Estava impregnado da inteligência refletida de Deus. A consciência crística e o Verbo era Deus. As vibrações de seu próprio e único ser. Assim, o Verbo ou a vibração cósmica é a origem de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo existiu desde os primórdios da criação e foi a primeira manifestação de Deus quando originou o universo. O Verbo estava com Deus, estava impregnado da inteligência refletida de Deus, a consciência crística. E o Verbo era Deus, vibrações de seu próprio e único ser. As declarações de São João fazem eco a uma verdade eterna que ressoa em várias passagens dos antigos Vedas, que o verbo cósmico vibratório, Vak, estava com Deus. O Pai Criador, Prajapati, no princípio da criação, quando nada mais existia, o que por intermédio de Vak foram feitas todas as coisas. E Vak é o próprio Brahman, Deus. Isto diz o Amém, o verbo a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O sagrado som cósmico de Om ou Amém é a testemunha da presença divina manifestada em toda a criação. Meu Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a Yoga. A Santíssima Trindade do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, relacionada ao conceito usual da encarnação de Jesus, é totalmente inexplicável sem a diferenciação entre Jesus, o corpo, e Jesus como veículo em que estava manifestado o Filho unigênito, a consciência crística. O próprio Jesus faz distinção referindo-se a seu corpo como filho do homem, e a sua alma, que não estava circunscrita pelo corpo, mas unificada à consciência crística unigênita, presente em todas as partículas vibratórias. Ele se referia como o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para redimi-lo, quer dizer, Deus Pai permaneceu incógnito para além do domínio vibratório que emanou de seu ser. Em seguida, porém, ocultou-se com a inteligência crística em toda a matéria e em todos os seres vivos, a fim de persuadir todas as coisas, por meio de belos chamados evolutivos, a retornarem ao lar dele, de bem-aventurança eterna. Sem essa presença de Deus permeando toda a criação, o homem se sentiria, na verdade, destituído do socorro divino, que de forma tão doce e por vezes quase imperceptível, vem em sua ajuda quando ele se ajoelha em súplica. Seu Criador e supremo benfeitor nunca está a mais do que um pensamento devocional de distância. Gente, para tudo, que isso é incrível, pelo amor de Deus, Senhor, obrigada. Portanto, seu Criador e supremo benfeitor nunca está a mais do que um pensamento devocional de distância. Ele está aqui agora, ele está aí contigo, ele está aqui, ele está aí, ele está em todo lugar. A gente só precisa pensar, sentir, se conectar com ele. Ele está aqui. Espero que você sinta a presença dele aí. São João afirmou: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O plural em filhos de Deus demonstra distintamente, a partir dos ensinamentos recebidos de Jesus, que o Filho unigênito não era o corpo de Jesus, mas sim seu estado de consciência crística, e que todos aqueles que pudessem purificar a sua consciência e receber ou refletir livremente o poder divino, seriam capazes de se tornar filhos de Deus. Poderiam unificar-se com o reflexo unigênito de Deus em toda a matéria, assim como Jesus. E por intermédio do Filho, a consciência crística
ascender ao Pai, a consciência cósmica suprema. A inestimável contribuição da Índia ao mundo, descoberta na antiguidade por seus rishis, é a ciência da religião, a yoga, a união divina, por meio da qual Deus pode ser conhecido não como um conceito teológico, mas como uma autêntica experiência pessoal. Dentre todos os conhecimentos científicos, o de maior valor para o homem é a ciência yoga da realização divina, pois atinge a causa raiz de todos os males humanos, a ignorância, o envolvimento pela névoa da ilusão. Quando alguém se torna firmemente estabelecido na realização divina, a ilusão é transcendida e a submissa consciência mortal é elevada à condição crística. Muito lindo, muito lindo. Como receber na meditação? Aqui vamos, meu povo, na meditação, vamos meditar juntos. Como receber na meditação a consciência crística por meio da comunhão com o Espírito Santo? Como receber na meditação a consciência crística por meio da comunhão com o Espírito Santo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mesmo aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1, 12 e 13. A luz de Deus brilha igualmente em todos, mas devido à ignorância ilusória, nem todos a recebem ou refletem igualmente. A luz solar incide da mesma forma sobre um pedaço de carvão e um diamante, mas somente o diamante recebe e reflete a luz com magnífico esplendor. O carbono presente no carvão tem o potencial de se tornar um diamante. É necessário apenas convertê-los sob elevada pressão. Assim, aqui se afirma que todos podem tornar-se iguais a Cristo. Aqueles que clarifiquem a sua consciência por meio de uma vida moral e espiritual, e especialmente pelo processo purificador da meditação, em que a mortalidade rudimentar é sublimada na perfeição da imortalidade da alma. Isso é lindo. Ser filho de Deus não é algo que se tenha de adquirir. Em vez disso, é preciso somente receber a luz divina e perceber que Deus já nos conferiu, desde o princípio, essa condição abençoada. Mesmo os que creem no seu nome, quando mesmo o nome de Deus desperta nossa devoção e ancora os nossos pensamentos, nele, então, o nome dele se torna uma porta para a salvação. Quando a simples menção de seu nome conflagra a alma, tornando-a repleta de amor por Deus, então é o devoto impulsionado para a sua libertação. O significado mais profundo de nome refere-se à vibração cósmica, o verbo Om Amém. Deus como espírito não possui um nome limitante. Não importa se alguém se refira ao absoluto como Deus, Javé, Brahma, Allah. Isso não o expressa. Deus, o Criador e Pai de todos, vibra através da natureza como a vida eterna. E essa vida tem o som do grande Amém ou Om. Esse nome define Deus de maneira mais correta. Os que creem no seu nome significa aqueles que comungam com esse som de Om, a voz de Deus na vibração do Espírito Santo. Quando alguém escuta esse nome de Deus, essa vibração cósmica, está a caminho de se tornar um filho de Deus, pois nesse som, a sua consciência entra em contato com a consciência crística imanente que o levará a Deus como consciência cósmica. O sábio Patanjali, maior exponente da yoga na Índia,
descreve Deus, o Criador, como Ishvara, o Senhor ou governante cósmico. Seu símbolo é Pranava, o verbo ou som sagrado, Om. Por meio da recitação repetida e devocional de Om, e pela meditação em seu significado, desaparecem os obstáculos e a consciência se interioriza, afastando-se da identificação sensorial externa. Yoga Sutras 1, 27 e 29. Aqueles que em essência são filhos de Deus, puros reflexos do Pai, não maculados pela ilusão, tornam-se filhos do homem pela identificação com o corpo e pelo esquecimento de sua origem no espírito. O homem iludido não passa de um mendigo nas ruas do tempo. Mas assim como Jesus recebeu e refletiu a divina filiação da consciência crística por meio de sua consciência purificada, todo homem, por meio da meditação yogi, também pode purificar a sua mente e tornar-se uma mentalidade diamantina capaz de receber e refletir a luz de Deus. O método para entrar em contato com essa vibração cósmica, o Espírito Santo, vem sendo difundido pela primeira vez em âmbito mundial por meio das técnicas definidas de meditação da ciência de Kriya Yoga. Pela bênção da comunhão com o Espírito Santo, a taça da consciência humana se expande para receber o oceano da consciência crística. O iniciado na prática da ciência de Kriya Yoga, que alcança a experiência consciente da presença do Espírito Santo Consolador e submerge no Filho a consciência crística imanente, obtém dessa maneira a percepção de Deus Pai e entra no reino infinito de Deus. Assim, Cristo surgirá uma segunda vez na consciência de todo praticante dedicado que alcance maestria sobre a técnica do contato com o Espírito Santo. O indescritivelmente bem-aventurado doador de consolo no Espírito. A ciência yogi da coluna vertebral. Nossa, até me embananei. Gente, isso é demais, Eu sei que tá bugando aí a cabeça de vocês, mas é isso mesmo. Essa programação tá sendo instalada com sucesso, porque assim, olha, aqui é muita bênção, Sente no teu coração toda essa sabedoria que já habita em você, toda essa força. A ciência yogi da coluna vertebral. Endireitai o caminho do Senhor. Olha isso, gente, a importância de uma coluna saudável. Uma bela revelação do caminho para esse contato divino se oculta nos versículos bíblicos em que João Batista assim descreve a si próprio. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, 2, 3. Quando alguém tem os sentidos ocupados exteriormente, permanece absorvido no mercado turbulento das interagentes complexidades da matéria nesta criação. Mesmo quando seus olhos estão fechados em oração ou quando atento a outros pensamentos, ainda assim ele prossegue no domínio das atividades. O verdadeiro deserto, onde nenhum pensamento mortal, inquietude ou desejo humano pode penetrar, transcende as mentes sensorial, subconsciente e superconsciente. Ou seja, está na consciência cósmica do espírito, no incriado e ermo deserto da bem-aventurança infinita. Enquanto João escutava o som cósmico onisciente no deserto do silêncio, em seu interior, a sabedoria intuitiva transmitiu-lhe o silencioso comando: endireitai o caminho do Senhor. Manifestai o Senhor, a consciência crística subjetiva presente em toda a criação cósmica vibratória, em vosso interior, por meio do sentimento intuitivo desperto,
quando, no estado de êxtase transcendente, os divinos centros metafísicos de vida e consciência são abertos no caminho reto da coluna vertebral. O corpo humano, de forma ímpar entre todas as criaturas, possui centros espirituais cérebro-espinais de consciência divina, templos para o espírito que desceu e neles habitou. Esses centros são conhecidos dos iogues e de São João, que os descreveu no Apocalipse como 7 selos, 7 estrelas e 7 igrejas, com seus 7 anjos e 7 castiçais de ouro. Ai, gente, me arrepiei toda, que coisa mais linda, meu Deus! Vocês estão sabendo que isso aqui é o chakra, né? Vocês estão sabendo. Os tratados de yoga explicam o despertar dos centros espinais não como uma aberração mística, mas como uma ocorrência puramente natural, comum a todos os devotos que encontram o seu caminho para a presença de Deus. Os princípios da yoga desconhecem as fronteiras artificiais dos imos religiosos. Yoga é a ciência universal da união divina da alma com o espírito, do homem com o seu Criador. A yoga descreve o caminho definido pelo qual o espírito desce da consciência cósmica, a matéria, e a expressão individualizada em todos os seres. E como, de modo inverso, a consciência individualizada precisa finalmente reacender ao espírito. Muitos são os caminhos da religião e as formas de aproximar-se de Deus, mas todos conduzem, por fim, à estrada única da ascensão final para a união com Ele. O caminho para libertar a alma dos laços que a prendem a consciência mortal no corpo é idêntico para todos. A mesma estrada reta da coluna vertebral, por onde a alma desceu do espírito ao corpo e à matéria. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão e Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, 8, 10. A yoga e o livro do Apocalipse, gente, isso é incrível! Aqui ele traz uma abordagem falando dos chakras, que depois eu vou compartilhar ali em anexo, tá, do vídeo. A verdadeira natureza do homem é a alma, um raio do espírito, assim como Deus é bem-aventurança, sempre existente, sempre consciente e sempre nova. Também a alma encerrada em um corpo é bem-aventurança, sempre existente, sempre consciente, sempre nova, em forma individualizada. O revestimento corporal da alma é de natureza tríplice. O corpo físico, com o qual o homem se identifica de maneira tão afeiçoada e tenaz, é basicamente matéria inerte, um torrão de minerais da terra e elementos químicos compostos de átomos densos. O corpo físico recebe todos os seus poderes e toda a energia que lhe confere vida de um radiante corpo astral interior feito de vitatrons. O corpo astral, por sua vez, é ativado por um corpo causal, de pura consciência, que consiste de todos os princípios ideativos que estruturam e mantêm os instrumentos dos corpos astral e físico, utilizados pela alma para interagir com a criação de Deus. Acho que aqui ele vai explicar que o corpo astral é o energético, o causal é a consciência e o físico é o que a gente se identifica, né? Então, o astral energético, causal, consciência. Os 3 corpos estão interligados e atuam como um só por meio de nós, de força vital e consciência nos 7 centros espirituais do eixo cérebro-espinal, no cérebro espinal. Um instrumento corporal físico, ativado pela força vital do corpo astral e pela consciência da forma causal, em sua residência nesse corpo tríplice, a alma assume as limitações do confinamento e torna-se a pseudo-alma ou ego.
descendo primeiro ao corpo causal de consciência através dos centros ideativos da coluna causal de consciência magnetizada, e depois disso aos magníficos centros espinais de luz e poder do corpo astral, a força vital e a consciência descem então ao corpo físico através do cérebro e da coluna vertebral, dirigindo-se exteriormente ao sistema nervoso, órgãos e sentidos, habilitando o homem a conhecer o mundo e a interagir com seu ambiente material. Isso é incrível! O fluxo exterior da força vital e da consciência através da coluna vertebral e dos nervos leva o homem a perceber e apreciar somente os fenômenos sensoriais, uma vez que é a atenção que dirige as correntes vitais e a consciência do homem, as pessoas que são complacentes com os sentidos do tato, olfato, paladar, audição e visão, descobrem que os holofotes de sua força vital e de sua consciência estão concentrados na matéria. Gente do céu, buga. Esse capítulo é longo, mas vamos com tudo. Nem que eu tenha que cortar o vídeo para fazer em 2 partes para vocês. Ou vocês pausem um pouco, dá uma respirada, vai dar uma caminhada. Não sei o que tu tá fazendo, mas vamos com tudo, vamos junto mais um pouco. Bora, Dali, olha só. Quando, porém, pelo autodomínio na meditação, focaliza-se constantemente a atenção no centro da percepção divina, no ponto entre as sobrancelhas, revertem-se os holofotes da força vital e da consciência. Retirando-os dos sentidos, eles revelam a luz do olho espiritual. Através desse olho de onipresença, o devoto entra nos domínios da consciência divina. Isso é incrível, é a verdade, gente. Se tu não acredita, vai fazer a tua experiência própria, vai praticar e ver o que acontece. Se tu não acessa esse centro aqui, ó, se tu não sente a presença e a paz de Deus quando tu tá ali em meditação, sendo conduzido por essas técnicas, te levam a esse estado de comunhão interior. Por meio do método correto de meditação e da devoção, com os olhos fechados e concentrados no olho espiritual, o devoto bate as portas do céu. Quando os olhos estão focalizados e imóveis, a respiração e a mente tranquilas, uma luz começa a delinear-se na fronte. Por fim, com profunda concentração, a luz do olho espiritual, com as suas 3 cores, torna-se visível. A lâmpada do corpo é o olho, de sorte que, se o teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Isso é incrível, gente. Quando a gente focaliza a atenção no ponto entre as sobrancelhas, no centro da testa, onde a gente sai, coloca essa intenção de soltar o sentido, se desprender do que está fora e voltar para dentro e direcionar essa atenção para o alto. Se a gente fizer, praticar e vai, tu vai acessar, tu vai entrar nesse reino, Deus vai se apresentar, tu vai sentir a paz, tu vai sentir a presença do Espírito Santo, eu tô te falando. E se tu duvida, me chama que a gente vai conversar e vai meditar junto e eu vou te conduzir, para que juntos a gente possa sentir essa presença, essa paz. Deus vivo em nós. Então, olha só, seguimos aqui. Agora, a verdadeira natureza do homem é a alma, um raio do espírito. Assim como Deus é bem-aventurança, sempre existente, sempre consciente, sempre nova, também a alma, encerrada em um corpo, é bem-aventurança, sempre existente, sempre consciente, sempre nova, em forma individualizada. O revestimento corporal da alma é de natureza tríplice. O corpo físico com o qual o homem se identifica de maneira tão afeiçoada e tenaz. Gente, mas olha, eu tô bem doida, tô repetindo aqui, vou ter que passar agora. Que eu venho e falo, aí eu me empolguei, mas onde é que a gente estava aqui mesmo? Que era então, ó, descendo primeiro ao corpo causal de consciência, através dos centros ideativos da coluna causal de consciência magnetizada, e depois disso os magníficos centros espinais de luz e poder do corpo astral. A força vital e a consciência descem então ao corpo físico através do cérebro e da coluna vertebral,
dirigindo exteriormente ao sistema nervoso, órgãos e sentidos, habilitando o homem a conhecer o mundo e a interagir com seu ambiente material. O fluxo exterior da força vital e da consciência através da coluna vertebral e dos nervos leva o homem a perceber e apreciar somente os fenômenos sensoriais. Uma vez que é a atenção que dirige as correntes vitais, e a consciência do homem, as pessoas que são complacentes com os sentidos do tato, olfato, paladar e audição e visão descobrem que os holofotes de sua força vital e de sua consciência estão concentrados na matéria. Então, se tu tá muito identificado com os teus sentidos, tu é aquela pessoa que vive, sempre precisa, tá ouvindo uma música, tá assistindo uma coisa, tá com a TV ligada em casa, tá sempre tendo que tocar, sempre que comer, mastigar, sentir, estimular os teus sentidos. Meu amor, vamos começar a se desprender disso, vamos começar a soltar, vamos começar a desenvolver esse sexto sentido, que é a intuição, né? Que vem desperto através dessa intenção e atenção pura e genuína de se voltar para dentro, se desprender da necessidade de precisar de coisas, de estar apegado a esses sentidos, né? De sempre estímulos e distrações. Ok, meu povo amado, gente, meu livro tá até cheio de café, um café maravilhoso, café da mata. Virou todo minha mochila, mas é a vida, tá tudo bem, tudo bem. Quando, porém, pelo autodomínio na meditação, focaliza-se constantemente a atenção no centro da percepção divina, no ponto entre as sobrancelhas, revertem-se os holofotes da força vital e da consciência, retirando-se dos sentidos, eles revelam a luz do olho espiritual. Através desse olho de onipresença, o devoto entra nos domínios da consciência divina. E por meio... Meu Deus, olha eu! Gente, vou ter que cortar depois. Olha só, é que é tanta coisa que vocês têm que firmar, repete, só dessa. Repete, até programar, até integrar, até... Entendeu? O devoto, vamos lá, atenção, o que ele diz aqui, olha só. Apenas ver o olho espiritual não é o suficiente. O mais difícil para o devoto é penetrar essa luz. Mas pela prática de métodos superiores, como Kriya Yoga, a consciência é conduzida ao interior do olho espiritual, entrando em um outro mundo de dimensões mais vastas. No halo dourado do olho espiritual, toda a criação é percebida como a luz vibratória do Espírito Santo. A luz azul da consciência crística é onde ficam os anjos, bem como as deidades, que são agentes dos poderes individualizados de Deus para a criação, preservação e dissolução. Ali se encontram também os santos mais evoluídos. Através da luz branca do olho espiritual, o devoto entra na consciência cósmica e ele ascende a Deus Pai. Os yogis da Índia, aqueles que buscam a união com Deus por meio dos métodos científicos definidos da yoga, dão a máxima importância a se manter a coluna vertebral ereta durante a meditação e a se concentrar no ponto entre as sobrancelhas. Durante a meditação, a coluna vertebral encurvada oferece uma sensível resistência ao processo de reversão das correntes vitais em seu fluxo ascendente para o olho espiritual. A espinha dorsal encurvada desfaz o alinhamento das vértebras e pinça os nervos, mantendo a força vital presa ao seu estado costumeiro de consciência corporal e de inquietude mental. Está se fechando. A população de Israel esperava o Cristo em um corpo físico. Assim, João Batista assegurou-lhes da vinda de alguém em quem o Cristo estava manifestado. Mas também lhes disse sutilmente que todo aquele que em verdade desejasse conhecer o Cristo deveria recebê-lo levantando a consciência através da coluna vertebral, na meditação, o caminho do Senhor. João estava enfatizando que apenas adorar o corpo de Cristo Jesus não era o caminho para conhecê-lo. A consciência crística corporificada em Jesus poderia ser conhecida somente pelo despertar dos centros astrais na coluna vertebral,
o caminho reto de ascensão pelo qual a consciência crística metafísica presente no corpo de Jesus poderia ser percebida intuitivamente. As palavras do profeta Isaías, que encontraram eco em João Batista, demonstram que ambos tinham conhecimento de que a consciência crística subjetiva, o Senhor da criação vibratória finita, poderia ser acolhida na própria consciência individual somente através do caminho reto da coluna vertebral, avivado pela meditação. Isaías, João e os iogues todos sabem que para receber a consciência crística é necessário mais do que um simples contato físico com um ser crístico. É preciso saber como meditar, como desligar a atenção das distrações sensoriais e como manter a consciência fixa no altar do olho espiritual, onde a consciência crística pode ser recebida em toda a sua glória. Todas as religiões verdadeiras conduzem a Deus, mas alguns caminhos requerem mais tempo, enquanto outros são mais curtos. Qualquer que seja a religião tradicional adotada, suas crenças submergirão na mesma e única experiência universal de Deus. Yoga é o caminho unificador seguido por todas as pessoas religiosas quando, por fim, se aproximam de Deus. Antes que se possa alcançar Deus, tem de haver o arrependimento que redireciona a consciência desde a matéria ilusória para o reino divino interior. Esse recolhimento retira a força vital e a mente ao próprio interior para ascenderem através dos centros espiritualizados da coluna vertebral rumo aos supremos estados de realização divina. A derradeira união com Deus e os estágios envolvidos nessa união são universais. Isso é yoga, a ciência da religião. Variantes divergentes acabam por encontrar-se na estrada principal para Deus. E essa estrada passa pela coluna vertebral. O caminho para transcender a consciência corporal e entrar no reino divino infinito. Vocês estão entendendo que tem um caminho, né? E que a gente pode adentrar e fazer essa caminhada juntos. Então, a verdade espiritual e a sabedoria não são encontradas em quaisquer palavras de um sacerdote ou pregador, mas no deserto do silêncio interior. As escrituras sânscritas dizem há muitos sábios com suas interpretações aparentemente contraditórias das escrituras e dos assuntos espirituais. Mas o verdadeiro segredo da religião está oculto em uma caverna. A autêntica religião se encontra em nosso interior, na caverna da quietude, na caverna da tranquila sabedoria intuitiva, na caverna do olho espiritual. Pela concentração no ponto entre as sobrancelhas, sondando as profundezas da quietude, no olho espiritual luminoso, podem ser encontradas respostas a todas as questões. Vamos que tá quase, time, vamos que tá quase, olha só. Coisa boa, meu Deus, fico rica, fico assim, ó, preenchida de um jeito com essas palavras, com esses ensinamentos. Deus do céu. É muita riqueza, muita bênção. Olha só, pela concentração no ponto entre as sobrancelhas, sondando as profundezas da quietude, no olho espiritual luminoso, podem ser encontradas respostas a todas as questões religiosas do coração. O Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. A yoga confere o verdadeiro batismo no Espírito. O caminho da ascensão foi revelado no batismo de Jesus, conforme relata o Evangelho de São Mateus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Quando se é batizado pela imersão na luz do Espírito, o olho espiritual microcósmico no corpo pode ser percebido em sua relação com a luz do Espírito, que desce como trindade cósmica. No batismo de Jesus, isso é descrito metaforicamente como o Espírito de Deus
descendo como pomba e vindo sobre ele. A pomba simboliza o olho espiritual, percebido pelos devotos que meditam profundamente no centro da consciência crística na testa, entre os dois olhos físicos. Esse olho de luz e consciência surge como um halo dourado, a vibração do Espírito Santo, halo dourado, a vibração do Espírito Santo, circundando uma esfera azul opalina, a consciência crística, azul opalina, no centro, e da qual está uma estrela com 5 pontas de radiante luz branca. O portão aqui, então, para a consciência cósmica do Espírito. A tríplice luz de Deus no olho espiritual é simbolizada por uma pomba porque confere a paz perene. Além disso, a contemplação do olho espiritual produz na consciência do homem a pureza simbolizada pela pomba. O bico dessa pomba simbólica representa a estrela do olho espiritual, a passagem secreta para a consciência cósmica. As 2 asas da pomba representam as 2 esferas de consciência que emanam da consciência cósmica. A luz azul do olho espiritual é o microcosmo da inteligência crística subjetiva que está em toda a criação. E o anel de luz dourada no olho espiritual é a energia cósmica objetiva, a vibração cósmica ou Espírito Santo em nível microcósmico. Durante a experiência que Jesus teve do batismo pelo Espírito manifestado como Espírito Santo, ele viu a luz do olho espiritual descendo da luz divina macrocósmica e dela surgiu a voz de Om, um som celestial inteligente e criador de todas as coisas, vibrando como uma voz inteligível. Tu és meu filho, já que elevastes a tua consciência das limitações do corpo e de toda a matéria para perceber-te unificado ao meu reflexo perfeito, minha imagem unigênita, imanente em toda a manifestação. Eu sou bem-aventurança e expresso a minha alegria no regozijo que experimentas ao te sintonizares com a minha onipresença. Jesus sentiu a sua consciência sintonizada à consciência crística, o reflexo unigênito da inteligência de Deus Pai na vibração sagrada. Primeiramente, ele sentiu no corpo, como sendo a totalidade da criação vibratória, incluindo seu pequeno corpo, então em um corpo cósmico de toda a criação. Ele teve a experiência de sua unidade com a inata presença de Deus como Cristo infinito ou inteligência universal, uma aura magnética de bem-aventurado amor divino em que a presença de Deus mantém todas as criaturas. Isso é lindo. Na meditação mais profunda praticada por aqueles que se adiantam na técnica de Kriya Yoga, o devoto experimenta não apenas a expansão na vibração de Om, a voz dos céus, mas percebe que é capaz também de seguir a luz microcósmica do espírito no caminho reto da coluna vertebral, entrando na luz do olho espiritual, a pomba descendo dos céus. Através de seus 2 olhos físicos, o homem vê apenas o seu corpo, uma pequena porção da terra de cada vez. Mas o batismo espiritual, a iniciação recebida de um verdadeiro guru, expande a consciência. E todo aquele que possa ver, assim como Jesus, a pomba espiritual pousando sobre si, isto é, que possa contemplar o seu olho espiritual de onisciência onipresente e, pela perseverança na meditação cada vez mais profunda, venha a introduzir o seu olhar nessa luz, perceberá todo o reino da energia cósmica e a consciência de Deus que está neste reino e para além dele, na bem-aventurança infinita do Espírito. Glória a Deus, meu Deus! Quanto poder nessas palavras, gente amada! Isso é incrível, olha só! Vencemos esse capítulo 3, com esses conhecimentos que deixam o corpo todo vibrante em Deus.